para quem sofre de ansiedade, como é que a gente faz para ter uma experiência menos estressante? Porque se a gente faz planejamento ou não faz planejamento, quem é muito ansioso, na hora deve sofrer demais, né? Como é que a gente trabalha a ansiedade nesses casos, doutor? Primeiro tem que se tratar, né? Se a ansiedade está atrapalhando a vida, tem que ser tratada. Porque a ansiedade todo mundo tem. É normal, a gente fica ansioso, dá um friozinho na barriga, como é que vai ser? É um lugar diferente, não sei a língua, sei lá, né? Um monte de coisa deixa a gente ansioso. Mas é uma ansiedade que você tá até com aquela adrenalina uma ansiedade pouco boa, né? Tipo, indo pra frente. Se você começa a ficar com medo, preocupado, ai meu Deus, nós vamos lá viajar, isso me dá aflição. É uma ansiedade que eu acho que precisa ser tratada, né? Agora, não, Daniel, você tá exagerando, não é disso que eu tô falando. É uma ansiedade que incomoda, mas não é uma coisa patológica. Eu acho que entender que o imprevisto, a insegurança, o desconhecimento, o salto no desconhecido é parte da viagem, é parte do que torna as viagens interessantes. Tem um termo em francês, que eu não sei falar francês, mas acho que é dépassement, não sei se vocês falam francês, mas é um pouco essa sensação de você estar perdido, de você estar deslocado, que acontece nas viagens. Porque você chega no lugar, você não sabe a cultura local, muitas vezes, você não sabe como é que fala com o garçom, você não sabe como é que paga, se paga antes, se paga depois. É aquela experiência de você ter que aprender como uma criança que tá chegando no mundo e vai aprendendo vendo, e vai aprendendo imitando, e vai olhando, e comete as gafes e segue, né? Todo mundo passou por isso, é que a gente não lembra, porque a gente era criança. Então a viagem traz essa possibilidade dessa vivência de um desconhecido e de um aprendizado, que é, para usar um termo assim mais técnico, ansiogênica, que gera ansiedade. Mas faz parte, é igual, sei lá, andar de montanha-russa ou comer pimenta, que são coisas que estimulam e aceleram, mas num contexto em que a gente está se divertindo. Se não está sendo divertido, ou se trata ou não viaja. Doutor, tá errado essas pessoas que dizem que trabalham para viajar? Não, pelo seguinte, porque eu digo isso, né, que eu trabalho para viajar. Daí, dia desses, um seguidor escreveu: como assim você não trabalha por propósito? Você não gosta do que você faz? Não, eu adoro o que eu faço, tenho propósito, enxergo sentido em tudo que eu faço, mas eu todos os dias falo, qual é a minha próxima viagem? Eu quero empregar o meu dinheiro, investir o meu dinheiro nessa viagem aqui, e isso me ajuda, me estimula na minha rotina. Né? O quão benéfico é isso e o quanto isso faz com que eu vivencie menos a minha rotina, os prazeres do dia a dia, porque eu tô ali sempre esperando aquela cenourinha ali, perseguindo aquela cenourinha ali na frente. Opa, é boa essa, hein? Eu tenho direito a quantos pulos? Posso ligar para alguém? Ajuda dos universitários, pula. É porque assim, de fato, o quanto a gente puder entender o propósito do nosso trabalho, seja ele qual for, ou encontrar, ou inventar, criar, descobrir um propósito para o seu trabalho, com mais alegria, com mais prazer, ou com menos dor, você vai trabalhar. Trabalho cansa, gente. Trabalho gasta energia, é isso mesmo. Se você encontra um prazer além da recompensa financeira, é óbvio que o trabalho se torna melhor, e isso é possível de encontrar em muitos trabalhos. Todo trabalho, ele tem algum propósito. Você está ajudando alguém a fazer alguma coisa, né? No final das contas. Agora, eu não acho que é um problema você aliar a isso recompensas, né? Outras. E você nem está falando assim, ó... Até se você falar assim, não, eu trabalho porque vai aumentar minha conta bancária... Aí eu diria, isso aí é para... O dinheiro é uma recompensa ruim, assim, porque ele é muito abstrato, o número não significa nada, ele não traz uma recompensa verdadeira. Não estou falando que o dinheiro é desprezível, nada disso, mas trabalhar só pelo dinheiro é algo que não nos recompensa como seres humanos. E você está falando de uma recompensa que vai muito além do dinheiro, que é uma experiência. E a experiência, ela é uma grande recompensa humana, porque a viagem, nesse sentido, ela é uma experiência completa, porque ela tem
sons, cheiros, pessoas, sabores, cores, culturas, exato, né? Formas, línguas, idiomas. Então, é uma recompensa que eu não vejo problema nenhum. Eu também gosto. Eu também penso nisso. Bom, Tá, tô liberada dessa, né? Tô liberada dessa. E aí a gente planeja, a gente viaja, a gente vai viajar e a gente volta. Como é que é a volta, assim? Existe o conceito da depressão pós-viagem? É algo similar que algumas pessoas no final da viagem, quero voltar para minha casa, quero ir logo embora. Outras não, outras voltam e sofrem. Existe isso? Depressão pós-viagem, não, né? Se a gente pensar assim, rigorosamente, aspas, não isso. Mas vamos pensar uma deprê, né? uma fossa pós-viagem. Uma fossa, boa. Eu tenho uma fase que eu digo que turismo é ter para onde voltar. Porque turismo é isso, você vai conhecer, você vai ter experiência, mas você tem um porto para onde voltar, né? E talvez eu tenha essa fase porque eu adoro voltar. Eu viagem, quando vai chegando no final, eu já tô querendo voltar. Por mais legal que esteja. Talvez para voltar à rotina, talvez para parar de gastar. Tem essa parte, né? Talvez para, enfim, voltar a uma dinâmica mais habitual da família. Enfim, eu gosto de viajar e eu gosto de voltar de viagem. Claro que a viagem, ela é um momento de parênteses na nossa rotina. A viagem é uma exceção, é um intervalo que você faz. Quando termina esse intervalo, você volta para sua rotina. Quanto menos você desgosta, ou quanto mais você gosta da sua rotina, quanto mais você gosta da sua vida, menos eu imagino que você vai sofrer para voltar. Mas estava tão legal lá. Tava, mas tá legal aqui também. E eu tenho coisas legais quando eu paro, eu tenho coisas legais quando eu continuo. Então, eu imagino que esse seja uma questão tanto maior quanto menos propósito ou menos prazer a pessoa tenha no seu dia a dia, né? Não que seja errado, eu senti isso, então significa que eu tenho um problema? Não que eu tenho um problema, mas eu acho que é isso, o turismo é ter para onde voltar. Legal. Quando há aquele perfil de viajante, eu falo assim, aquele perfil de viajante, sou eu, tá, gente? Não, um amigo meu. Tem um amigo meu? Não, mas eu acho que tem muita gente que faz um perfil de viagens em que você consome muita informação. Antes, para estudar, para se preparar, para planejar, mas lá quer fazer muita coisa, né? Então, a gente tem absorver um volume de informação que é em vários museus e tal, que são experiências incríveis, mas chega uma hora que o cérebro já nem consegue mais absorver tudo aquilo, né? E aí eu separei um trechinho, aliás, eu apresentei o Dr. Daniel Barros como psiquiatra e tal, mas ele é um super escritor. Quantos livros até hoje? Perdeu a conta? Uns 20. Sério? Tudo isso? Entre organizados e escritos. Uma máquina de fazer livros? Acho que tem uns 10 escritos por mim. E esse aqui é meu xodozinho, né? Eu já falei, que é o Viver é Melhor Sem Ter Que Ser o Melhor. Vale muito a pena, ele é curtinho, se ele é rápido e tal. E aí tem alguns trechos que tratam do volume de informação, de como a gente é bombardeado por informação. E aí vou ler um trecho aqui, mas vale a pena, viu, gente? Na ânsia de dar conta de tudo, a saída tem sido acelerar o consumo. Aceleramos os vídeos, lemos apenas as manchetes, devoramos a comida e até nos empanturramos e tal, numa velocidade e quantidade compulsivas. E aí passa aqui, mas fala muito sobre eu acho que é um retrato muito do nosso tempo, né? E como essa correria faz com que a gente não distingua mais o útil do inútil. E sejamos incapazes de diferenciar o excessivo do essencial depois de tanto tempo exagerando. É um trecho ótimo, assim, eu não vou ler inteiro, porque senão a gente fica aqui muito tempo falando, mas o quanto a gente, nas viagens muito rápidas, tá perdendo muita coisa. É legal, porque eu nem tinha feito a ligação entre o que eu escrevi e o que eu vivencio. Tudo isso, neste livro, eu relacionei com viagem, tá? Olha, só pra te que avisar. legal, que legal. Porque eu tive uma experiência com a minha esposa quando a gente estava recém-casado, e eu tive uma oportunidade de ir para a Itália, que ia ter um congresso, eu ia apresentar um trabalho em Pádua, norte da Itália, e a gente tem uma amiga que estava morando lá, que está morando até hoje, ela mora até hoje na Grécia, e aí a gente estava começando a viajar, então a gente queria fazer tudo. Então, a gente foi
Começamos no norte da Itália e fomos descendo de carro e fomos conhecendo. Paramos em Roma, pegamos um voo, fomos para a Grécia. Lá na Grécia, sem planejamento nenhum, essa amiga falou: eu tenho uma amiga que é brasileira, que trabalha numa agência de viagem, ela conseguiu um mini cruzeiro para vocês. Caramba. A gente fez um cruzeiro de 3 dias nas ilhas gregas. Eu tive que depois refinanciar um monte de coisa. De verdade. Nessa hora você falou, vou voltar pra casa. Não, essa foi tenso, teve momentos bem tensos. Mas, e aí voltamos pra Roma, e aí fomos conhecer Roma, assim. Eu lembro que eu chegava, cadê o Coliseu? Cadê? Rapidinho, Coliseu, legal, boa. E nessa viagem eu aprendi 2 coisas. Primeiro, a fazer viagens um pouco mais curtas, porque a gente se cansa, e eu particularmente me canso. E a fazer viagens menos corridas. Você, por mais que você corra, você não vai ver tudo. Desculpa se eu te falar, Sheila. Não adianta correr que você não vai ver tudo. Eu sofro um pouco dessa frustração depois, entendeu? Puxa, não consegui. Não vai conseguir. E aí é igual trabalho, que você quer fazer, porque você acha que amanhã você vai chegar, vai ter trabalho. Não adianta você ficar até meia-noite, porque amanhã vai estar tudo lá, né, pra você fazer ainda. Então, como você não vai conseguir ver tudo, e fazer essa correria é cansativo, sobrecarrega o nosso cérebro e a gente vivencia menos, a gente começou a fazer viagens mais lentas. Viagens com menos pontos turísticos, viagens com mais experiências. O que a gente vai aproveitar hoje? Aí tem um passeio, e a gente faz aquele passeio com calma, e aí almoça com calma, e aí curte à tarde, se for o caso. E isso torna a viagem para nós, inclusive, mais duradoura. Parece que a gente ficou mais tempo. Parece que a gente aproveitou mais a viagem. Porque, de fato, a gente aproveitou mais. Essa correria que eu falo no livro, ela traz uma superficialidade na experiência que você não vivencia aquilo. Isso. É igual o chocolate. Você pega uma caixa de chocolate e devora em meia hora, porque você gosta muito de chocolate. Não. Você não gosta, porque você nem sentiu o gosto do chocolate. Se você gosta mesmo, você quer ir devagarzinho, você quer aproveitar. Quando você gosta, você não quer que acabe rápido, né? Então, assim são as experiências em viagem, pelo menos o que a gente tem tentado desacelerar e experimentar mais, vivenciar mais.